Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do quadro Perguntas e Respostas do MEI. Essa é uma aula que vai ao ar todas as semanas e tem como objetivo tirar a tua dúvida, tirar a dúvida de todos os microempreendedores individuais que deixaram a sua dúvida, a sua questão nos vídeos aqui do canal ao longo da última semana. Então eu sou o Gustavo Ribeiro e esse é o espaço para você que é MEI e que quer mais crescimento com menos estresse com a burocracia do microempreendedor individual. Então já são 21 semanas aqui esperando as suas dúvidas, as dúvidas dos microempreendedores individuais. E se você é novo, já se inscreve no canal e principalmente aperta no sininho aí para receber a notificação de todos os novos conteúdos. Tem conteúdo novo e importante para ti que é MEI toda semana. Muito bem, vamos lá já para as perguntas dessa semana. Começando aqui pela primeira, que diz o seguinte: onde registro essa razão social? Não achei onde registrar. Na verdade, o microempreendedor individual não tem a opção de escolher, de selecionar qual vai ser o nome da razão social. A razão social do microempreendedor individual é formado automaticamente no momento do registro e ele é composto pelo seu nome completo mais o seu CPF. Então, a razão social, que é o nome legal, é o nome em que vai constar nos documentos oficiais, em contratos, é a razão social. Ou seja, o seu nome completo e mais o seu CPF. E o que você quer registrar aqui provavelmente é o chamado nome fantasia. Então a primeira coisa é distinguir, diferenciar o que é razão social e o que é nome fantasia. E o nome fantasia, o nome comercial, o nome que identifica a empresa no mercado, esse sim pode ser escolhido, pode ser selecionado, inclusive no caso do MEI pode ser alterado a qualquer momento. E é importante sim fazer o registro para não ter problemas futuros caso alguém já esteja utilizando a sua marca ou venha a utilizar a sua marca. Então é importante fazer o registro. O registro ele é feito no INPI, no site do INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Até tem uma aula aqui no canal onde eu falo sobre o nome fantasia. No final dou um caminho para que você comece a fazer o seu registro. Tem algumas etapas aí, não é o foco aqui, mas é um nome fantasia que você consegue registrar e esse registro é realizado no site do INPI, tá beleza? Vamos aqui para a segunda pergunta. Fiz parcelamento, porém parei de pagar e agora está como inativo. O que significa? A Receita Federal prevê que o não pagamento ou então o atraso dos parcelamentos pode acarretar o cancelamento, a suspensão do parcelamento, e aí você tem que depois solicitar um novo. Então, se você identificou que o status do seu parcelamento está como inativo, é porque, como o próprio nome diz, ele não está mais valendo, ele foi suspenso por falta de pagamento ou então por atraso, mas como você mesmo coloca aqui na pergunta, você não pagou, então a Receita Federal suspendeu, cancelou o seu parcelamento por falta de pagamento, tá? Então ele está inativo. Você não vai conseguir fazer geração de boletos para pagar nem nada. Então o que você vai ter que fazer aqui é fazer uma nova solicitação, identificar lá quais são os boletos que estão atrasados certinho, ver se não tem declarações atrasadas também para serem realizadas e solicitar um novo parcelamento. Cabe lembrar que se você já havia realizado pelo menos um pagamento dentro deste ano nesse parcelamento, você não vai conseguir solicitar um novo somente no próximo ano, ok? Muito boa pergunta, vamos para a terceira pergunta da semana. Qual seria a melhor opção? Baixar o MEI e abrir uma empresa ou desenquadrar e enquadrar no empresário individual? Aqui, pelo que eu entendi da pergunta, a pessoa tem um MEI e quer saber se vale mais a pena baixar um MEI para abrir uma empresa optante pelo simples, como uma microempresa, uma empresa individual, uma Eireli ou uma limitada. Enfim, eu entendi que essa é a dúvida aqui. E, na verdade, os dois formatos são possíveis. Você pode baixar a sua empresa MEI, depois abrir uma nova empresa MEI com outro CNPJ, já na modalidade optante pelo Simples Nacional, na modalidade que você deseja, não optante pelo CIMEI, né? Ou então você pode, com a sua empresa MEI já ativa, solicitar o desenquadramento para uma empresa limitada, ou para um microempreendedor individual, ou uma empresa de pequeno porte, uma Eireli, enfim. Você pode realizar esse processo das duas formas. Agora, se você já tem aí a sua empresa MEI aberta já há algum tempo, você já possui conta bancária, já possui aí uma série de transações com esse CNPJ, eu recomendaria você manter esse CNPJ, não realizar a baixa e sim o desenquadramento. Vamos para a quarta pergunta. Pode colocar o número de CNPJ no recibo? Nesse caso, um recibo personalizado, não vejo problema nenhum. Inclusive, você pode comprar recibos aí até em papelarias, enfim. Mas se você tem aí o seu design do seu recibo, não tem problema nenhum você colocar o seu CNPJ. Até recomendo
colocar também a sua razão social, até mesmo o nome fantasia. Você pode aí no recibo fazer algumas customizações de campo, mas é óbvio que sim, recomendo, é uma boa prática colocar o seu CNPJ no recibo sem sombra de dúvidas, vai trazer uma área mais profissional e uma legalidade maior também a esse documento, tá bom? Vamos aí à quinta pergunta. Posso ou como consigo alterar o CNAE, Classificação Nacional de Atividade Econômica Principal? Lembrando que o MEI pode ter diversas atividades, uma delas é chamada principal, que é a dúvida que nós temos aqui, e outras atividades secundárias também. Tanto a atividade principal como as atividades secundárias podem ser alteradas lá no portal do empreendedor. Tem uma função, tem uma opção lá dentro, um serviço de atualização de dados, atualização cadastral. Você vai acessar lá os seus dados e vai alterar a sua atividade principal. Isso pode ser feito a qualquer momento, bem como também as atividades secundárias, como diversos outros dados também podem ser alterados aí no portal do empreendedor. Vamos à sexta pergunta. Aqui relacionado ao capital social, aqui provavelmente a pessoa está fazendo um registro e ficou com dúvidas aqui em algumas questões relacionadas ao capital social, quer saber se pode incluir valor como computadores, equipamentos, estoques. Claro, se você já possui esses recursos, então você vai iniciar o seu negócio, mas você já tem alguns estoques, você já tem alguns materiais, você já tem lá alguns equipamentos que você vai utilizar, você pode sim fazer um levantamento de quanto que você pagou nesses materiais, nesses equipamentos, nesse material que você já tem estocado, fazer o levantamento, fazer o somatório de todos esses valores, colocar esse valor como capital social sem problema nenhum. Inclusive é o que eu indico para que você faça, colocar exatamente o valor lá que você precisa e vai utilizar para iniciar o seu negócio. A Receita Federal indica lá, por padrão, colocar R$1, existe uma discussão aí no meio, mas assim, não tem por que você não colocar. Se você tem esses valores, sabe quais são os valores dos itens, dos materiais, dos recursos que você vai precisar para iniciar o seu negócio, não tem você não colocar o valor exatamente lá no capital social, mas também não precisa se apegar demais ao valor exato, exatamente, não. Vamos para a sétima pergunta. O valor que eu pago de DAS, o boleto mensal, onde o MEI paga os impostos, vai como FGTS para o meu CPF. Primeira coisa aqui, o MEI ele não tem FGTS. Você, enquanto microempreendedor individual, então você tem uma empresa, você tem um CNPJ e você não tem acesso ao FGTS. O FGTS é os trabalhadores com registro em carteira de trabalho que tem. E é a própria empresa que paga todos os meses um percentual lá sobre o salário como fundo de garantia por tempo de serviço. Então o MEI não tem isso, não tem ninguém que vai pagar o FGTS para o microempreendedor individual. No DAS você vai pagar o seu INSS, aí sim você vai ter a cobertura da Previdência Social depois de um certo tempo, tem uma carência aí. Não entrar nos detalhes aqui, tem outros vídeos aí no canal detalhando essa questão da carência e de todos os benefícios do INSS que o MEI tem, mas no DAS você vai pagar o INSS e vai pagar o imposto, se você for prestador de serviço, o ISS, ou então o ICMS se você for uma indústria ou um comerciante, um revendedor de mercadorias, tá? Não tem nada de FGTS aí dentro do DAS. Vai pagar somente o INSS, o ICMS e o ISS, em alguns casos os dois, ou então somente um desses dois, tá? O INSS sempre. Mas FGTS o MEI não tem direito. Só vai ter direito, claro, se você tiver uma empresa MEI, também estiver trabalhando com registro em carteira de trabalho em alguma outra empresa. Aí sim lá você vai ter acesso ao seu FGTS, a empresa o qual contratou você e que registrou a sua carteira de trabalho vai lá todos os meses fazer os depósitos na sua conta do fundo de garantia. Tá bom? Mas como MEI você não tem acesso a fundo de garantia nenhum. Tá certo? Muito bem, gente. Essas foram as perguntas da semana. Eu espero de coração que a tua dúvida tenha sido respondida aqui. Se não foi, não fica triste, não fica chateada comigo. Eu me esforço ao máximo para responder o maior número possível de perguntas, tá? Mas se eu fosse responder todas que eu recebo aqui, eu ficaria pelo menos 1 ou 2 horas respondendo todas as perguntas. Mas continua fazendo a tua pergunta e quem sabe na semana que vem você tem a sua pergunta respondida aqui no quadro Perguntas e Respostas no MEI. Não se esquece, se inscreve aí no canal, sininho para receber a notificação de todos os conteúdos. Por hoje era isso, fique com Deus, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.